Olá, queridos, graça e paz a todos. Meu nome é Eduardo Fialho, eu sou ministro do Evangelho, pastor ordenado há 12 anos, sou casado, pai de 3 lindos filhos e eu primeiramente gostaria de agradecer você por estar acessando o nosso canal, podendo visualizar esse primeiro vídeo. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado no meio evangélico. Nós temos vivido uma verdadeira lava-jato gospel nesses últimos dias e muitas pessoas têm nos enviado mensagens, WhatsApp, via Facebook, nos ligado pedindo a nossa posição a tudo o que tem acontecido nesses últimos dias que nós temos vivido. E eu gostaria, através desse vídeo, compartilhar com vocês algumas posições particulares que nós temos aprendido dentro da palavra de Deus e dizer para você que o nosso objetivo não é atacar nenhuma igreja, não é atacar nenhuma denominação, não é atacar nenhuma sigla, atacar nenhum pastor, atacar nenhuma visão. O nosso objetivo é realmente combater esse evangelho fraudulento, pífio, esse evangelho falho e absurdamente ridículo que tem sido pregado no Brasil e no mundo nesses últimos tempos. O evangelho de muito oba-oba, de muita festa, de muito Deus e amor, não pode julgar, não pode isso, não pode aquilo, e o povo tem se corrompido e infelizmente as almas estão caminhando para o inferno. E muitas igrejas, muitos pastores, muitos ministros estão preocupados com o seu próprio umbigo, em encher as suas igrejas, em ter as suas igrejas cheias de muitas pessoas, porém vazias do Espírito Santo. Eu gostaria de convidar você a acompanhar esse vídeo até o final, a entender o que nós estamos fazendo aqui, porque o nosso objetivo, como eu disse, não é atacar pessoas, sistemas ou igrejas, mas sim atacar esse sistema religioso que nós temos vivido nesses últimos tempos. Quero aproveitar mais uma vez para te agradecer por estar vendo esse vídeo, acessando o nosso canal. Gostaria que você nos acompanhasse e, se puder, nos siga, porque periodicamente nós estaremos postando vídeos e fazendo comentários e pregando a palavra de Deus através das redes sociais. E você possa estar nos acompanhando, porque nós estaremos então nos posicionando em relação a alguns assuntos que nós achamos pertinentes, que tem prejudicado a Igreja do Senhor. O nosso objetivo é defender a verdade, e somente a verdade. E a verdade está contida na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, através de Jesus Cristo, ok? Você pode aproveitar para acessar a nossa página no Facebook, dê um curtir lá na nossa página, pode adicionar o nosso perfil pessoal também no Facebook, nos adicionar no WhatsApp, pedir para participar dos nossos grupos de WhatsApp. Nós estaremos aí dispostos e abertos para receber você, para te ouvir, para te escutar, sempre respeitando a sua opinião, ok? Queridos, eu gostaria de ler um texto da Bíblia Sagrada com vocês hoje. É uma história muito conhecida, que ela está no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 2. E eu quero que você procure contextualizar e tornar contemporâneo o texto que nós vamos ler aqui, ok? É o texto onde fala sobre o tanque de Betesda. Escute só o que diz a Bíblia. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas, e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar.
E isso aconteceu num dia de sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado e não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Eu quero contextualizar esse texto com você e tornar ele contemporâneo, porque eu tenho certeza que você vai se identificar e identificar a atual situação da igreja evangélica no Brasil e no mundo dentro desse texto. A palavra de Deus, ela é completa e ela nunca perde a sua contemporaneidade. Ela é atemporal. Diz o escritor aos Hebreus que podem passar céus e terra, porém a palavra do Senhor, ela não há de passar. Eu estava estudando esse texto já há algum tempo e eu pude perceber o quanto que a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, tem se parecido cada dia mais com essa situação do Evangelho de João 5 que nós lemos do tanque de Betesda. Preste bem atenção. Jesus estava indo para Jerusalém, como todo homem precisava ir a Jerusalém uma vez por ano na época da Páscoa para prestar culto no templo. Porém, no meio do caminho, Jesus para num lugar chamado Betesda. A Bíblia faz questão de dar a localização e dizer que ela era perto da porta das ovelhas, porque ela estava num lugar de passagem que todos viam. E o que nós temos observado hoje é exatamente o que aconteceu no texto. A Bíblia, ela nos dá as características desta igreja, dessa pseudo-igreja que se reunia no tanque de Betesda. Não era qualquer igreja, preste bem atenção. Ela tinha um excelente nome. Ela se chamava Betesda. A palavra Betesda, original, o aramaico, significa casa de misericórdia. Misericórdia é amor, mas amor e misericórdia era a última coisa que o povo de Betesda, que a igreja que se reunia em Betesda tinha. Repare bem, o evangelista, ele diz assim: era um templo suntuoso, ele tinha 5 entradas em volta, não era pequeno não. Outra tradução diz que ele tinha 5 pavilhões, 5 galerias, hein? Você que é pastor, você que é irmão, já sonhou com uma igreja grande? Todo pastor sonha com uma grande igreja, é ou não é? Uma igreja grande. O pastor chega para alugar o salão ou para construir, ele olha e diz assim: será que aqui dá para fazer galeria? É ou não é? Todo mundo sonha. Você já parou para pensar que todo pastor, toda denominação, ele sonha com uma grande igreja? Ele nunca pensa nas almas, ele só pensa no prédio em si. E o evangelista nos dá essa característica dizendo que tinha 5 pavilhões. E não era uma igreja pequena não. Diz que ali jazia uma grande multidão. Você é acostumado com igreja grande? Com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 membros? Você é acostumado com aquela igreja que diz assim: nós seremos a maior igreja dessa cidade? Você já ouviu isso? Nós seremos o maior ministério desse país. Você já ouviu isso? Agora eu te pergunto, qual é o objetivo do coração desses pastores? É realmente encher a igreja de almas redimidas, remidas, curadas, saradas pelo sangue de Jesus, libertas pelo nome de Jesus? O objetivo desse pastor é ter pessoas assim? Ou simplesmente ter pessoas dentro da igreja para que ele possa usurpar do seu poder, para que ele possa manipular essas pessoas, para que ele possa se sentir o tal, para que ele possa se sentir o grande, o enorme, o poderoso? Ei, você já parou para questionar qual é o objetivo principal de grandes igrejas? Você já parou para olhar qual é a motivação do coração desses ministros que desejam grandes igrejas? Eles desejam grandes igrejas e grandes multidões para quê? Para curá-las ou para manter elas ali, no seu pasto, debaixo do seu cabresto? Você já parou para pensar? Você já analisou isso? Deixa eu te falar qual era a qualidade da multidão que estava no tanque de Betesda. Embora tivesse ali uma grande multidão, e todos que passassem por ali vissem um prédio daquele tamanho, visse tantas pessoas reunidas ali, uma multidão reunida ali, pensaria: essa é a melhor igreja para se congregar. Mas a Bíblia nos dá uma característica para aquela multidão. Diz que ali estava uma grande multidão de doentes, paralíticos, cegos, de pessoas que não tinham compromisso nenhum com a palavra de Deus e só estavam ali por um único objetivo: receber o movimento do anjo que vinha de certo em certo tempo.
De que adianta uma grande multidão se é uma multidão de pessoas doentes? De que adianta uma grande multidão se é uma multidão de pessoas infrutíferas? E quando eu estou falando de frutos, não estou falando de números, estou falando de frutos do Espírito, de Gálatas 5. Não estou falando de números, porque números não são frutos. Números são somente números. Não importa, o que importa é a qualidade desse número. E esse número que nós estamos falando dessa grande multidão não tinha qualidade nenhuma. Eles eram cegos, paralíticos e doentes. Deixa eu olhar para você aqui ainda mais o que diz a Bíblia. Diz que de certo em certo tempo, de acordo com alguns historiadores, de 3 em 3 anos vinha um anjo e movimentava as águas. Agora deixa eu te perguntar. Quer ver a igreja cheia? Faz movimento, é ou não é? Você já viu o povo correndo atrás de profeta? Você já viu o povo correndo atrás de pseudo-pastores? Você já viu o povo correndo atrás de pregadores famosos? Você já viu essa verdadeira idolatria gospel que nós temos vivido nesses últimos tempos? Eu tive recentemente em um grande congresso que tem aqui no Sul, e eu fiquei abismado de ver a idolatria gospel dos cantores e dos pregadores passando, e as pessoas pulando nos seus pescoços, chorando como se fossem artistas, e gritando, fulano de tal, eu te amo. Eu vi uma certa cantora famosa, que eu não vou citar o nome, a pessoa chegou a agredi-la, a pular no pescoço dela e a dar um beijo no seu rosto, bem próximo à sua boca, dizendo, eu te amo, fulana de tal. Ei, querido, você já parou para prestar atenção que às vezes o que pode estar enchendo as igrejas são os movimentos e não a palavra de Deus? Você já parou para prestar atenção que o que pode estar enchendo as igrejas são os famosos gospels? Você já parou para prestar atenção que o que pode estar atraindo o povo para a sua igreja, para a sua denominação, são os movimentos e não a palavra? O povo estava ali por causa de quê? Se Jesus, o Filho de Deus, estava na circunvizinhança pregando o Evangelho, e a multidão estava onde? Estava no templo? Não, eles estavam lá no movimento, esperando o anjo descer de 3 em 3 anos. Irmão, você que é evangélico, que está na igreja, você tem se alimentado de quê? Tem se alimentado de movimento, de migalhas. É de migalhas. Porque as mensagens que nós temos ouvido ser pregadas hoje são mensagens de autoajuda, são mensagens que são verdadeiras massagens no ego. Os pentecostais gostam muito de dar chave. Os pentecostais gostam muito da profecia, do movimento. Eu fui no culto, senti a presença de Deus, e dei uns pulos, e Deus me abençoou. Agora, a Bíblia diz assim que o nosso culto prestado a Deus precisa ser racional. Isso significa que eu não posso estar em um transe espiritual para cultuar a Deus. Eu preciso cultuar a Deus com razão, racional, razão, mente. Eu preciso saber quem eu estou adorando, o que eu estou adorando e por que eu estou adorando. Qual é o teu culto? Ou você só se emociona e sente a presença de Deus quando apagam-se as luzes, ligam-se os piscas e os holofotes em cima do altar e sugestiona-se todo o ambiente para que você possa se emocionar na sua carne e aí você poder sentir alguma coisa? Você já parou para pensar? Você já viveu uma situação assim? Porque eu já vivi muito. Eu já vivi muita situação desse jeito. Ser autossugestionado para que um lencinho pudesse me derrubar, para que a ministração de um ministro eu pudesse cair no chão. Você já parou para perceber? Que a oração deles é mais ou menos assim: agora eu invoco a presença de Deus e quando eu tocar nas pessoas, as pessoas vão cair. Você precisa cair para sentir a presença de Deus? Ou a presença de Deus tem que estar dentro de você todos os dias? Porque a principal obra do Espírito Santo não é te fazer se movimentar ou dançar. A principal obra do Espírito Santo é transformar a sua vida, o seu caráter, o seu modo de vida, a sua maneira de viver. Essa é a principal função do Espírito Santo. Produzir em você frutos dignos de arrependimento. Este é o verdadeiro fruto. Agora nós temos vivido verdadeiros absurdos, verdadeiras falácias de movimentos que atraem o povo de rave gospel, might gospel e não sei o que gospel, e show gospel, e cantor de jatinho pra lá, e cantor de jatinho pra cá, e eu só vou pro show se for de BMW. Você já parou para perceber isso? Enquanto o povo passa fome, os ministros evangélicos enchem o bucho e moram em mansões? Você acha isso certo, meu querido? Você acha isso certo? Você acha você ser ameaçado porque você não é dizimista?
Você acha correto um ministro que se diz ministro do Evangelho subir no púlpito e dizer: se você não for dizimista, você está amaldiçoado? É isso que a Bíblia diz? Foi maldição que Cristo veio trazer à terra? Ou foi libertação? Você já parou para pensar? Você já leu o que a Bíblia fala realmente sobre dízimos e ofertas? Você já parou para pensar o que Paulo fala em 2 Coríntios 9? Se ele fala sobre dízimo ou se ele fala sobre liberalidade? Se ele fala sobre a obrigatoriedade do dízimo ou sobre liberalidade? Pessoas que estão vivendo debaixo de verdadeiros julgos, escravos de pastores, escravos de visões, escravos de siglas, escravos de denominações, por medo, porque os seus pastores dizem: se você sair daqui, vocês serão amaldiçoados. Se vocês saírem daqui, vocês não serão abençoados. O único método certo é o meu. O único evangelho correto é o meu. Porque não sei quem é maçom, porque não sei quem é não sei o quê. Você já parou para pensar, querido, que você pode estar sendo manipulado? Mas o nosso objetivo aqui é pregar para você a verdade. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Cristo Jesus. Não existe denominações, métodos e siglas e visões que sejam superiores à palavra de Deus. Não existem pregações que sejam superiores ao ensino bíblico. Querido, quando você ouvir, você não é obrigado a concordar com nada do que eu falo. Pega a sua Bíblia e vá ler. Pega a sua Bíblia e vá estudar. Nós estamos vivendo uma verdadeira geração que não são ovelhas, são vacas de presépio, que são incentivadas a aceitar tudo de cabeça baixa, uma obediência cega, uma submissão sem limites e sem precedentes, de que eu sou o teu líder e você precisa me honrar, eu sou o teu líder e você tem que me obedecer sem me questionar, eu sou o teu líder e você precisa fazer tudo exatamente do jeito que eu quero, porque senão você está em pecado. Aonde que a Bíblia diz isso, irmão? Diz sim que você precisa obedecer os seus pastores, porque eles velam sobre as suas almas. Diz que você precisa obedecer os seus líderes, mas não fala de obediência cega. A partir do momento que a opinião do meu líder, que o ensinamento do meu líder, ele se considerar superior à palavra de Deus, ou ele me der alguma direção que vai contrária à palavra de Deus, eu refuto ele na cara dele. Eu digo para ele que ele é herege, mentiroso e não lhe obedeço, porque eu não tenho medo de levar esse pecado comigo, porque eu conheço a Bíblia. Eu conheço a palavra de Deus. Eu acredito sim em obediência, acredito sim em submissão. O que eu não acredito é em manipulação da massa. O que eu não acredito é em manipulação de pessoas em prol de causa própria. Isso eu não admito. Eu nasci e cresci no Evangelho. As minhas maiores alegrias e felicidades foram dentro da igreja, porém as minhas maiores frustrações também foram dentro dela. Eu poderia citar aqui para você N histórias e situações de que eu já vivi. Mas eu prefiro dizer para você: segue a palavra. Segue a palavra de Deus. Porque as igrejas têm se tornado verdadeiros impérios de seus pastores. A igreja A, o pastor é o fulano de tal. Lá o que vale é a visão dele. A igreja B, o que vale lá é a opinião do fulano de tal. A igreja C, o que vale lá é a liderança do fulano de tal. Não é a Bíblia, é a visão dele. O que é isso, irmão? Ou nós somos um reino, regidos por um rei, ou então isso aqui virou a turma do esmilinguido e nós estamos brincando de ser evangélico. Como está a sua situação? O que é que define você? Quais são o verdadeiro estatuto que define a sua igreja? É a palavra de Deus ou são regras humanas? Fala para mim aí, seja sincero, irmão, olha para dentro de você. O que é que leva a sua igreja? O que é que define a sua igreja? Eu ouvi uma vez um determinado pastor, em uma situação, um determinado líder de grupo pequeno dizia assim: eu não entendo nada de Bíblia, eu entendo da visão. Ô irmão, vai tomar vergonha na sua cara. Se você entende da visão e não entende de Bíblia, você é um herege. Porque o que nos sustenta, o que nos mantém de pé é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Nenhuma visão, nenhum livro, nenhum método, nenhuma sigla será superior à Bíblia. Vai ler a Bíblia, irmão. Não saia por aí engolindo qualquer coisa que te falam. Vai ler a palavra de Deus, abre seus olhos. Você vai ser taxado de rebelde como eu sou? Vai. Você vai ser taxado de revoltado como eu sou e muitos que estão comigo são? Vai ser. Mas eu não me interesso se eu for perseguido pela verdade, se eu tiver que ir para a morte, para a morte. Se tiver que ir para a forca, não tem problema. Mas o Evangelho de Deus será pregado através de nós. Porque as visões das igrejas pregam as visões das igrejas, não pregam o reino, não pregam a Bíblia. E assim era em Betesda. A casa de misericórdia, que dizia na sua placa:
Aqui é a Betesda, casa de misericórdia. Mas misericórdia não tinha. Quer que eu te prove? Há 38 anos tinha um homem lá dentro, paralítico e aleijado. E todas as vezes que ele estava prestes a receber a sua bênção, outro chegava e tomava. A verdade é que nós saímos de dois extremos. Alguns anos atrás era pecado ter televisão. Era pecado cortar as pontas do cabelo. Mulher não podia usar calça comprida. Lembra disso? Você lembra disso? Tenho certeza que você já viveu. Vi pessoas da minha família serem expulsas da igreja ou disciplinadas porque cortou franja. Não podia usar bota, não podia ter TV, em algum tempo não podia nem rádio. Você já viveu isso? Olha os extremos. Hoje nós podemos tudo. Será que Deus mudou? Não estou defendendo aqui usos e costumes não, tá? Agora você está vendo o extremo que nós estamos vivendo hoje? Pode tudo. A única coisa que não pode é julgar. Irmão, não sou eu que julgo, quem julga é a palavra. Nós somos julgados pela palavra. O apóstolo Paulo diz, julga entre o certo e o errado. Você tem esse poder. Você pode julgar sim, o que você não tem o direito é de condenar e lançar ninguém no inferno. Agora, julgar entre certo e errado, você tem o direito e o dever sim. Julgai vós mesmos, é o que diz o apóstolo Paulo. Queridos, vamos parar de ser hipócritas. Você já parou para pensar que você pode estar sendo manipulado por esse sistema religioso? Você já parou para pensar? Aqui você só pode ser salvo se andar na minha visão. Quer ver só? Eu quero que você imagine duas situações. Um cego andando pela cidade, aí de repente encontra Jesus e diz, Senhor, eu quero ver. Jesus gospe no chão, faz lodo, passa nos seus olhos e o cego sai dali enxergando. Um outro cego é curado só quando Jesus colocou a mão nos olhos dele e ordenou que ele enxergasse. De repente, vamos imaginar a situação que os dois cegos se encontram. E ele diz assim, rapaz, você não era aquele cego lá? Sou. E você não era aquele? É. Como é que você foi curado? Ah, Jesus me curou. Legal, Jesus curou, eu também. Como que você foi curado? Ah, Jesus só colocou a mão nos meus olhos e eu fui curado. Não, mas você foi curado do jeito errado. O jeito certo de ser curado é Jesus passar um barrinho com guspe no seu olho. Isso aí é religiosidade. Você só pode ser salvo se for do meu jeito. Eu vou perguntar para alguns pastores aqui, olhando para a câmera, quem é você para impor a sua posição sobre quem deve ser salvo ou não, sobre a forma como essa pessoa vai ser salva ou não? Nas suas mãos não foram cravadas na cruz do Calvário, você não levou uma coroa de espinho sobre a sua testa. Você não é ninguém para impor regras para a salvação. Não é por causa daquilo que eu faço que nós vamos para o céu, é por causa daquilo que Jesus fez. E você não é ninguém para dizer o contrário. A visão da minha igreja diz que eu só posso ser curado se eu entrar na água. Vai tomar vergonha na sua cara, seu herege. Quem manda é Jesus. Nós vivemos um reino teocrático, comandados por um rei, por um Deus. Não é um reino democrático, onde é o eleito pela maioria dos votos quem manda. É a palavra de Deus quem manda, quem julga, quem diz sim ou não. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai atrás de ler a Bíblia, para de ir atrás de falácia, de movimentos. Você quer ser curado? Eu quero, Senhor. Então faz o seguinte, anda. Mas a visão da minha igreja não é assim. Não importa. Eu sou superior à visão da sua igreja. Jesus dizendo para ele, eu sou superior a tudo isso que estão pregando para você. Levanta e anda, cara. Aí ele levanta, pega a sua maca, põe debaixo do braço e sai. Aí vem os hipócritas. Hoje é sábado. Você não pode carregar a sua maca. Você se identifica com isso? Oh, irmão, isso daí que você está fazendo é fora da visão. Isso daí que você está fazendo é fora da nossa sigla. Seu rebelde, você está agindo fora da visão. Irmão, não me importa se eu agir fora ou dentro da visão. O que me importa é obedecer a palavra de Jesus. O que me importa, o que me interessa é obedecer a palavra de Cristo. Coloca isso uma vez por todas na sua cabeça. É a palavra de Cristo que tem verdadeira importância. Não a visão, não o método, não a sigla. É a palavra de Jesus que tem importância. Não importa se os outros vão falar que você está fora da visão ou não, obedeça à palavra. Saia desse sistema maldito, manipulador que você tem vivido. Não tenha medo de ser taxado de rebelde, de rebelião. Viva a palavra de Deus, meu querido. Eu me revolto porque o evangelho tem sido deturpado. Aí perguntam, mas quem foi que te curou? Irmão, sabe de uma coisa? Você já percebeu que quando o camarada começa a ler Bíblia e entender as coisas, ele começa a ser taxado de rebelde? Você já parou para observar isso daí? Por que será?
eu estou desafiando a igreja brasileira. Eu estou desafiando você que, como eu, não suporta mais esse sistema maldito, esse sistema religioso maldito que nós temos vivido nos últimos anos no Brasil e no mundo. Estou desafiando você a colocar o seu joelho no chão e a orar pela igreja no Brasil. A orar para que Deus levante homens e mulheres que preguem o verdadeiro evangelho. O evangelho que cura, que restaura, que muda, que transforma. Não um evangelho que aprisiona as pessoas debaixo de uma visão, debaixo de uma denominação. Não um evangelho que aprisiona as pessoas debaixo da manipulação de pessoas que se dizem pastores, apóstolos, bispos, vice-deus, sei lá o quê. Eu estou desafiando você que, como eu, não admite mais essa manipulação, esse absurdo que chegou à igreja no Brasil e no mundo, a colocar o seu joelho no chão e a se juntar comigo e com uma multidão que está nos seguindo e a orar e a clamar pela igreja no Brasil para que Deus intervenha, para que o Espírito de Deus intervenha nessa situação e levantem homens e mulheres corajosos para pregar verdades, mas não as suas próprias verdades, a verdade bíblica, a verdade do Evangelho. Esse é o meu desafio para você. Eu sei que toquei em alguns assuntos polêmicos, mas no decorrer das gravações dos vídeos, nós vamos tocando ponto por ponto dos que foram abordados aqui. Você que quiser acompanhar as nossas publicações, longe de mim autopromoção, não é isso. Eu só quero, através das redes sociais, ministrar algo que às vezes nós somos impedidos de ministrar nos púlpitos de algumas igrejas. Porque eu cansei de tomar porta na cara. Em igrejas por aí que fui convidado para pregar, eu cansei de tomar porta na cara. Mas não tem problema, eu vou pregar a verdade bíblica. E eu desafio qualquer um dos senhores pastores que me conhecem, de agora, ou de alguns anos atrás, quando eu era itinerante, eu desafio qualquer um dos senhores pastores a virem aqui e me confrontar e dizer o dia que eu falei alguma heresia ou algo que está fora da palavra de Deus. Eu desafio os senhores. Nós só estamos fazendo isso aqui através das redes sociais, e é através das redes sociais sim que nós iremos fazer. Porque nós vamos atingir o maior número de pessoas e porque algumas verdades nós seremos impedidos de pregar nos púlpitos. Então as verdades serão ditas aqui. Você pode curtir a nossa página, me adiciona como amigo no seu Facebook, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo, você tem liberdade de me ligar, de me adicionar, de falar comigo. Eu vou respeitar a sua opinião, assim como sei que você vai respeitar a minha. E nós iremos conversar. Se você quiser entrar nos grupos do WhatsApp, dê um curtir na nossa página, nós vamos estar sempre postando algumas coisas lá. E se você, como eu, não aguenta mais esse sistema, entre em contato conosco. Você de Curitiba e região metropolitana, do Paraná, do Brasil e fora dele, entre em contato conosco. Porque Deus vai estar levantando uma geração que não se conforma com a mentira, com essa verdade manipulada que nós temos vivido nesses últimos tempos. Ok? Deus abençoe vocês, um grande abraço a todos, um beijo no seu coração, fiquem com Deus.